Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um Drops. E hoje, galera, a gente vai viajar no universo de One Piece, um dos meus animes favoritos, e a gente vai falar de uns itens que se destacam pra caramba nesse anime, que são as Akuma no Mis, os frutos do diabo, que muitos usuários, como o nosso protagonista, o Luffy, utiliza, e também os personagens do QG da Marinha e pessoas comuns, muita coisa que a gente vai falar sobre o que são exatamente as Akuma no Mis, e falando das três categorias e algumas curiosidades e dos frutos que mais se destacam no universo do nosso autor Eiichiro Oda, pois chega mais que aqui no nosso vídeo vamos falar sobre o que são as Akuma no Mis e muito mais. Aí depois desse vídeo nós vamos falar sobre cada uma delas, as mais poderosas de três categorias diferentes, pois chega mais que a gente vai embarcar no universo de One Piece falando sobre esses itens muito bem populares desse anime e falando de suas categorias e muito mais. Então, sem mais enrolações, bora Ultra! Bem, as Akuma no Mis, mais conhecidas como Frutas do Diabo, são elementos centrais do universo de One Piece, que são frutas místicas e sobrenaturais que concedem os poderes únicos a quem as consome, mas com uma grande desvantagem: o usuário, quando consome essa fruta ao comê-la, perde completamente a capacidade de não poder mais nadar, ou seja, eles se tornam vulneráveis ao mar e quem cair no mar não vai poder subir para a superfície e vai acabar morrendo afogado. E as principais características que essas Akuma no Mis possuem é que cada uma delas tem três tipos de categorias que são totalmente diferentes. Mas o incrível que pareça é que ainda não sabemos os detalhes certos das suas origens, de onde elas veio e de como elas surgiram, e ainda é um mistério pra gente que vamos descobrir muito em breve nos próximos capítulos de mangá ou até mesmo na obra de anime da adaptação da Toei Animation. E cada uma delas possui um poder exclusivo que cada uma dessas frutas de três das categorias concede uma habilidade única para o usuário que comê-la, que só pode pertencer a uma pessoa por vez. E também as Akuma no Mis, elas podem reencarnar de novo caso o usuário seja morto ou falece devido à sua idade avançada, e que elas podem reaparecer novamente em uma fruta idêntica, esperando que um outro usuário, seja um pirata ou uma pessoa comum, possa comê-las e adquirir um poder único. E cada uma dessas Akuma no Mis possui limitações, que normalmente ninguém pode consumir mais de uma Akuma no Mis por vez, sem morrer. E com notação e exceção de um personagem que tem duas Akuma no Mis, que são a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, e a Yami Yami no Mi, a fruta das trevas. E esse personagem é um dos 4 imperadores do Novo Mundo, que é o Marshal de Teach, o Barba Negra. E ele é o único personagem usuário de duas Akuma no Mis, que a Gura Gura no Mi pertencia ao Barba Branca, que é o Edward Newgate, e também a Yami Yami no Mi era a única que ele tinha depois que ele adquiriu a fruta do terremoto que ele roubou do próprio Barba Branca, que havia morrido em Marineford. E apresentando os três tipos de Akuma no Mi, que é muito conhecida no universo de One Piece, a gente tem as Paramécias. As Paramécias concedem habilidades variadas como manipular o corpo ou o ambiente, tornando o usuário um sobre-humano. E uma dessas que a gente conheceu primeiro foi a Gomu Gomu no Mi do nosso protagonista, que é o Monkey D. Luffy. E que na realidade ela não é exatamente uma Paramécia, mas sim uma Zoan mítica mais pessoal. Isso só vai ficar para o nosso próximo vídeo, falando das Paramécias, as Logias e as Zoans, os top 10 das mais poderosas, mais ranqueadas e mais favoritas dos fãs da obra de Eiichiro Oda. A gente vai falar nos nossos próximos vídeo drops, certo? E agora, continuando, vamos falar das Zoans. Já falei da Paramécia, vamos falar das Zoans. As Zoans permitem os usuários a se transformar em animais ou híbridos, e cada uma delas possui uma habilidade diferente. Existe Zoan comum, Zoans míticas e principalmente Zoans artificiais criadas por cientistas do QG da Marinha e principalmente do governo mundial. E muitas delas que a gente conhece, temos a Tori Tori no Mi, modelo Fênix, usado pelo Marco, que é um dos tripulantes do Barba Branca, mas agora atualmente é o capitão da tripulação. E a gente tem as mais destacadas que o pessoal adora, as Logias. As Logias, elas possuem o poder de controlar vários elementos da natureza, permite o usuário se transformar e criar. E muitas delas a gente conhece como fogo, água, terra
e além de muitas outras. E muitas delas que a gente conheceu foi a Mera no Mi, que pertencia ao irmão do Luffy, que é o Ace Punho de Fogo, e atualmente pertence ao Sabo, já que o irmão do Luffy havia morrido no arco de Marineford. E também a gente conheceu a Goro no Mi do God Enel no arco de Skypiea. E uma curiosidade que a gente vai falar aqui é que o protagonista Luffy ele comeu a Gomu no Mi e ele apresentou essa fruta do diabo no primeiro episódio do anime, principalmente no primeiro capítulo do mangá, e se transformou em borracha, permitindo ataques elásticos e criativos. Mas o detalhe é que ela não é exatamente uma paramécia, como eu falei, ela é uma zoa mítica e que a gente só foi descobrindo lá no meio do anime, e principalmente dos capítulos do mangá. E aproveitar essa ocasião, a gente vai falando mais ainda sobre zoa mítica. As zoas míticas são extremamente raras e poderosas que permitem o usuário a se transformar em uma entidade ancestral ou um ser mítico. E as logas possuem poderes totalmente considerados mais difíceis de enfrentar, e cada usuário pode se tornar intangível e quase invulnerável a ataques físicos. E as paramécias, como eu falei, possuem poderes sobre-humanos, mas também é mais variada em termos de habilidade. E a gente conhece muitas categorias dessas Akuma no Mi e cada uma delas se destaca. E da lista das paramécias que se destaca é a Gomu no Mi do Monkey D. Luffy, que na verdade é uma zoa mítica, a Ito no Mi modelo Nika, e que se destaca atualmente desde o arco de Wano e também até o fim de Egghead. E temos a Ito no Mi do Don Quixote do Flamengo, que é a fruta dos fios, que se destaca em Dressrosa. E também, além dele, temos a Op no Mi do Trafalgar Law, que é a fruta da operação, o que permite ele a criar uma sala de cirurgia, o que apelidou ele de cirurgião da imortalidade. E também as Zoans, e as mais que se destacam são a Uo no Mi, modelo dragão oriental, mais conhecido como modelo Seiryu, que pertence ao Kaido, o rei das feras, e a Toritori no Mi, que pertence ao Marco, que é o modelo Fênix, e também temos a Ito no Mi, que é do Tony Chopper, um dos membros do Chapéu de Palha, que é a tripulação do Luffy, e ele é um médico e permite se transformar em um animal em modelo humanoide, e permite a ele criar habilidades incrivelmente poderosas, tornando seu corpo muito fisicamente forte e totalmente invencível, mas também possui uns tipos de fraqueza e alguns pontos fracos que o usuário de outra Akuma no Mi ou um usuário totalmente diferente que ele enfrenta pode prever. E agora temos aqui as Logias, e as mais destacadas são a Mera no Mi do Ace, e depois passando para o Sabo, que são os irmãos do Luffy, e temos agora o Goro no Mi do God Enel, e a Yami no Mi do mais popular dos personagens, que é o Barba Negra, o Macho Detete. E a observação de cada uma dessas frutas, mas também muda o rumo da história com o caso do Luffy, que com sua revelação como Nika, o Deus do Sol, a Gomu no Mi, ela é uma zoa mítica na vida real e pertenceu para muitos outros usuários ancestrais anteriores ao Luffy. E também temos a do Law com sua influência médica e estratégica, Kaido com uma força quase invencível, a de um deus, e o Barba Negra quebrando a regra de consumir mais de uma Akuma no Mi. Mas também uma curiosidade, que é um fato que ocorrem muitos rumores, é que o Barba Negra ele não só possui duas Akuma no Mi, que é a fruta do terremoto e a das trevas, mas também há um boato de que ele consome uma terceira Akuma no Mi, e muitos contestam que deve ser uma zoa mítica do modelo Kraken. Mas isso a gente ainda não sabe exatamente o certo, não temos a menor certeza, mas isso é uma coisa que nós vamos só descobrir em breve em outros capítulos do mangá de One Piece, e principalmente no anime adaptado pela Toei Animation. Bom pessoal, é isso aí, esse foi mais um Drops falando do que são as Akuma no Mi do universo de One Piece, mas vamos ter mais ainda, galera, se prepare que vou preparar vídeos de top 10 das paramécias, Zoan e principalmente as logas mais poderosas e mais ranqueadas do universo do Eiichiro Oda, pois isso vai ficar para a próxima, e eu vou estar de volta com mais universo de One Piece aqui no meu canal para vocês. Se você gostaram desse vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo qual das Akuma no Mi vocês mais gostam do universo de One Piece e qual delas é a sua favorita, e principalmente cada um desses personagens incríveis criados pelo nosso mestre Oda, viu? Então, veja
vejo vocês na próxima. Um forte abraço pra vocês e Power Ultra! Tchau!